Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia, aqui pelo canal 524 da NET Claro, aqui pela nossa TV Notícia. Dando sequência às entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, também presidência da República. Tá faltando trazer aqui a presidência da República, né? No rádio eu já trouxe o Caiado, já trouxe também o Zema e o Renan. Ah, não, já trouxe o Renan aqui também, no De Frente com a Notícia. Renan já veio aqui no De Frente com a Notícia. Agora o Caiado, o Zema e o Flávio tá difícil. O outro fica para você, não vou trazer ele não, né? Mas eu estou aqui com o nosso pré-candidato a deputado federal, Felipe Sanches, mais uma vez, que conversa com a gente aqui. Tudo bem, Felipe? Magrão, muito obrigado pelo convite novamente. É um prazer poder estar aqui com você, principalmente falando com as pessoas aqui que estão nos acompanhando e também conhecendo um pouquinho mais do Felipe e do nosso trabalho. A gente está repetindo os candidatos, tanto você como os outros candidatos, porque tem muita coisa para ser falada e o tempo realmente é curto. E a gente pode falar até uma data, se não me engano, até dia 14 de agosto. Aliás, convenção? Nossa, ficou para o dia 25. 25 agora de julho. É. Aí você vai ser ratificado. Isso. É? Exato. É o que diz, né? É o que a gente está trabalhando para isso. Hoje a gente é deputado federal, vai, talvez não, com certeza você vai virar candidato, né? Mas vamos lá, que nem eu estava dizendo, de repente tem muita coisa para a gente falar, então a gente tem que trazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque a gente tem que fazer aqui pelo menos um federal e um estadual aqui na nossa região. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, também o nosso internauta que está vendo e ouvindo pelo YouTube também, como é que surgiu aí a definição do seu nome como pré-candidato a deputado federal para representar aqui a nossa região? Gostaria que você falasse a respeito disso aqui, depois tem outros assuntos que a gente vai abordar em cima dessa primeira pergunta. Olha, Magrão, eu acho que é um caminho natural que a gente faz dentro da vida pública. Eu já fui vereador por 2 mandatos, fui vice-presidente da Câmara, presidente da Câmara, então eu tenho aí quase uma década de experiência só no Poder Legislativo. Fora isso, já estou no Poder Executivo junto com o prefeito Rafael Povesan como seu vice-prefeito já há 6 anos, né? Então eu tenho experiência tanto na esfera legislativa quanto também na esfera executiva, auxiliando aqui na tomada de decisão dentro do município de Santa Bárbara. Isso a gente está falando de vida pública. Fora o dia a dia que a gente tem na vida aí quanto empresário aqui também, exercendo várias funções, então eu conheço a dinâmica tanto do poder da esfera privada quanto também da esfera pública. E dentro desse contexto, é natural que a gente não se acomode dentro do espaço e sempre a gente tente contribuir o máximo possível e também mediante que as pessoas entendem que a gente pode contribuir. Dito isso, é natural que seria um caminho também de disputa. Sempre falei que eu não exerço a política como profissão e sempre fui tentando galgar outros espaços, até na iniciativa de não ficar acomodado. E a gente tinha um planejamento, porém, muitas vezes esse planejamento não sai da forma com que a gente projeta, sim, da forma com que Deus pretende para as nossas vidas e o que o grupo também estipula. Dentro disso, junto com o prefeito Rafael Povesan, junto com o prefeito Chico Sardelli, demais lideranças políticas aqui da região e o governador Tarcísio, se aventou a possibilidade de ter-se um nome desse grupo como pré-candidato a deputado federal. E nesse momento, então, a princípio surgiu o nome do prefeito Rafael Povesan, mas entendendo o compromisso que ele tinha com a cidade. Não seria bom ele abandonar a prefeitura para ser um candidato a deputado, exatamente, mesmo com condições de ser eleito? Exato. É uma pessoa que tem aí um histórico dentro do seu currículo muito positivo, dentro da área acadêmica e também como chefe do Poder Executivo. Então seria um excelente nome. Porém, entendendo o compromisso que ele tinha com a cidade, permaneceu no cargo de prefeito e aí sugeriu na época ele, o prefeito Chico Sardelli, junto ao governador, que a gente fosse então o pré-candidato. Então eu falo que nunca foi o Felipe que escolheu e foi pedir aos prefeitos que eu pudesse ser candidato. E sim foi o inverso, foi dentro de um diálogo, dentro de um grupo, entendendo a importância de ter uma representatividade que pensasse igual a eles, que aí então eles solicitaram para que a gente pudesse ser o nome. E aí a gente vem trabalhando dentro de uma pré-candidatura hoje a deputado federal, para que a gente possa representar aqui a região, representar também o estado de São Paulo, ali em Brasília. Só lembrando para o pessoal que está em casa, você é do PL, certo? O Franco Sardelli também é do PL. Então nós temos aqui um estadual e um federal, o mesmo partido, PL, e não tem um outro candidato do PL aqui na região.
Aqui, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, não. A gente tem feito um trabalho em conjunto, até para a gente possa chegar ao número de votos necessários. Então a gente fez uma composição para que a gente possa trabalhar junto, então levar essas propostas, levar aqui essa representatividade do Poder Executivo, que são as cidades que hoje estão sendo geridas por representantes do PL aqui, que é o prefeito Rafael, o prefeito Chico Sardelli, das duas cidades. É lógico que nós temos outras cidades também que estão em volta nossa aqui, que a gente tem uma grande proximidade, inclusive aonde eu resido, que é Santa Bárbara do Oeste, e a gente faz limite aqui com cidades igual Piracicaba, cidades igual Limeira, cidades igual Capivari, a cidade americana, que é muito próximo, né? A gente acaba trocando por avenidas, atravessou a rua. Exatamente. Nova Odessa. Então são cidades que a gente tem essa atuação aqui e também a gente vem criando aí um contexto dentro da representatividade do PL e também regional. Esse trabalho é feito a várias mãos e lógico que dentro dos nomes que foram colocados, a gente é um dos nomes que acaba despontando por ter esse entendimento da sua maioria. Então, lógico que a gente tem outras pré-candidaturas e é natural que a gente tenha, e a gente entende que quanto maior o número possível de eleitos aqui nessa região, certamente quem vai ganhar é a cidade e o cidadão. Você acha que essa quantidade, eu até acredito que não seja uma quantidade muito grande em comparação com outros anos, né? Mas mesmo assim, vários candidatos de outros partidos, obviamente, lançaram a candidatura. Essa divisão não pode prejudicar vocês? Não, eu acho que é natural aqui que a gente tenha outras candidaturas, assim como você disse, né? A gente do PL, a gente está mais ligado à direita e, consequentemente, outros candidatos estão mais ligados à esquerda. Então, a população vai ter a opção de votar não somente na questão de representatividade da cidade, mas sim do que ela entende de pautas positivas ao país e pautas positivas que comungam com a sua ideia. Então hoje as pessoas têm essa opção, não precisam buscar essa opção fora, não precisam buscar essa opção a 600, 500, 400 quilômetros. Hoje você tem uma pessoa que pensa igual a você, em cada aspecto político, né, que a gente está falando, tem pessoas que são mais ligadas à esquerda, então acabam tendo essa tendência de votar à esquerda, mas que seja da região. E aí a gente entende naturalmente. E tem pessoas que têm mais essa ligação com a direita. E aí entendem que o representante da região seja mais ligado à direita. Então você consegue aí somar essas intenções, né, dentro da sua votação, tanto com o representante da região e também da maneira que você pensa enquanto país, enquanto ideais. Tá certo. Eu acredito que vocês são os representantes da direita aqui na nossa região, apesar de ter outros candidatos de outros partidos que se aproximam aí do centro-direita, né? Mas o PL, no caso aqui, é a representação da direita aqui na região. Correto. A representação da direita, lógico que a gente trabalha muito com centro-direita também, porque você tem essa questão. E é igual eu disse, é natural que tenha outras posições e outras pré-candidaturas, né? A gente tem que usar esse termo. E que a gente demonstre, assim, cada um no seu trabalho, cada um com as suas propostas, o quanto a gente entende as ideias e quanto a gente entende a possibilidade de ajudarmos aqui o Estado de São Paulo, em especial também essa região. Tá bom. Nessa eleição, e uma eleição, aliás, proporcional, a escolha do partido é estratégica, né? Por que o PL foi o caminho escolhido e quais as perspectivas da legenda para a eleição a deputado federal, no caso, no seu caso, aqui na nossa região? Você acha que tem aí uma grande chance, acredito, né? Lógico, senão de repente você não estaria nem concorrendo, de representar aqui a região em Brasília? Olha, primeiro a gente tem que dizer que a escolha do PL ela se dá muito sobre essas lideranças políticas que eu acabei de citar. Então, dentro da escolha, junto com o prefeito Rafael, junto com o prefeito Chico e demais autoridades políticas que são desse grupo político e que também comungam do mesmo pensamento que eu, de não concordar com o governo Lula, do jeito que está estabelecido no dia de hoje, de não entender que a reeleição do Lula seja positiva para o Brasil, e por fato disso, a gente manter o mesmo pensamento, entendendo que o Brasil precisa de um outro olhar, que o Brasil precisa de ser administrado por outra pessoa, que não seja o governo Lula, a gente acaba fazendo, então, esse trabalho junto com o PL. O PL também tem as suas condições de ser eleito dentro do histórico dos últimos anos, das últimas eleições, dando muito mais facilidade sobre a questão de quantidade de votos. Você acaba tendo aqueles candidatos que são os puxadores de votos, né? E aí você acaba carregando a legenda e com isso você acaba tendo uma diminuição da necessidade dos votos.
Então, por exemplo, na última eleição, a gente trabalhou junto com o PL e o PL teve 18 deputados federais eleitos. 18 deputados federais eleitos. Se você pegar o corte, o último eleito do PL na época foi em torno de 70 mil votos. Só que aí você teve muitas pessoas que acabam assumindo outros postos. Prefeitos, secretários, ministros e assim por diante. E aí hoje já está na 5ª suplência que acaba subindo. Então, além das 18 vagas diretas, você ainda teve aí mais 4 ou 5 vagas que acabaram assumindo o cargo, se não me falha a memória, em torno de 40 mil votos. Então, assim, é uma probabilidade muito boa, porque quanto maior o número de eleitos, você tem uma maior probabilidade de assumir uma das cadeiras. Outros partidos, por exemplo, acabaram fazendo um número de 3 deputados federais. Então, a possibilidade dentro de você ser eleito entre os 3 é menor, concorda? E fora isso, de algum dos 3 assumirem um posto diferente para poder subir uma vaga também é muito menor do que 18. O PL hoje projeta aí fazer 25 deputados federais dentro dessa nova eleição. A meta do partido tem sido essa. O quadro que foi colocado dentro dos candidatos serão anunciados nos próximos dias. E pelo que a pesquisa mostra dos puxadores, os maiores candidatos a terem votos na probabilidade futura possível estão dentro do PL. Então isso faz com que um deputado, por exemplo, eleito com 700 ou 1 milhão de votos, acaba elegendo ele e fazendo mais 3. Então dando ainda mais 1 milhão dá para eleger 1 mais 3, é isso? Mais ou menos isso, né? A gente tá falando... Não, só para fazer uma conta mais ou menos porque para o nosso telespectador entender, porque tem conta para ser feita também na história. Sim. De repente falar, não, porque o Felipe tem que ter 80 mil votos. Beleza, se tiver 80. Mas, se de repente tiver um candidato com uma expressão do Estado bem maior que a sua, que leve aí 1 milhão de votos, como você disse... De repente, você de 80 pode vir para 40. Exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta. Se você colocar, por exemplo, na primeira eleição do Bolsonaro, dentro do partido dele, é deputado federal, o último eleito foi com 32 mil votos, se não me engano, que é o Giga Peixoto, que é da região lá de Sorocaba. Giga, exatamente. Eu falei com ele tempos atrás. Então, para você ver, na época que ele foi eleito lá na eleição do Bolsonaro, ele teve uma quantidade de voto muito menor. Então, assim, essa é a probabilidade que a gente está estudando, está trabalhando nesse momento. Então, assim... Hoje a gente tem uma pré-candidatura muito palpável dentro do partido, uma possibilidade, até porque nas últimas eleições, assim como eu disse, já fui eleito por 4 vezes, e na última eleição a gente alcançou quase 60 mil votos já, dentro da cidade de Santa Bárbara. E hoje a gente está fazendo um trabalho regional e também a nível de estado, com agendas pelo estado inteiro, e então assim, isso tende a ter um bom retorno dentro desse trabalho que a gente está fazendo, hoje dentro de uma pré-candidatura, mas também trabalhando no futuro dentro de uma candidatura. Tá vendo? Não é só, de repente, voto, tem conta para fazer também nessa história aqui, né? Outro dia eu estava falando com o prefeito de Campinas, ele me falou um termo interessante que eu estou usando agora, o cidadão metropolitano. Né? Porque nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas, ao lado da região metropolitana de Piracicaba. Então, cidadão metropolitano. Você vai também tentar, obviamente, as cidades da região metropolitana de Campinas, certo? Certo. É um trabalho que, a princípio, a gente tem feito. Começamos aqui pela microrregião, que é a Santa Bárbara Americana e Nova Odessa. Esse Sumaré também está muito vinculado a essa microrregião. E aí a gente tem também a metropolitana de Campinas. E aí a gente tem quase 5 milhões de habitantes dentro da região metropolitana de Campinas. E também na região metropolitana de Piracicaba, em torno de quase 2 milhões. Então 1 milhão e 500, mais ou menos, de habitantes na região metropolitana de Piracicaba. São 2 regiões que a gente está muito colado. 6 milhões e meio, quase 7 milhões. Quase 7 milhões. Então eu estou a 25 minutos do centro de Piracicaba e a 35 minutos do centro de Campinas. Então a gente consegue atender isso tanto na pré-campanha, na campanha, mas também no dia a dia depois de atendimento à população dentro das necessidades, demandas, entendendo também a dinâmica de cada cidade e suas particularidades. Então a gente acaba conhecendo as cidades, de andar por elas, de estar dentro do nosso dia a dia, por exemplo. Então é muito mais fácil de você fazer um atendimento e é muito mais fácil de você conseguir trazer tanto recursos, mas também o olhar do dia a dia do cidadão, aquilo que ele sofre no trânsito, na saúde, com segurança e assim por diante. Então é muito importante isso. A gente tem atingido aí dentro de um raio até 100 km, é o que eu tenho trabalhado, 100, 120 km mais ou menos, porque é uma forma de eu conseguir estar em 1 hora, 1h30 de deslocamento, eu consigo estar atendendo todas as cidades. Então, por exemplo, a gente teve esses dias na cidade de Osasco, a gente chega em torno de 1h15 mais ou menos, numa reunião promovida pelo prefeito Gerson, uma pessoa que tem feito uma grande gestão, e a gente esteve lá reunido com várias lideranças. Eu entendo a dinâmica da cidade, por fazer parte dentro da administração, eu entendo a dinâmica do legislativo,
por já ter feito parte por quase uma década do Legislativo, inclusive sendo presidente da Câmara, e eu acabo, então, também tendo conhecimento quanto cidadão. Então eu sei o que o cidadão na ponta precisa e eu sei quais são as dificuldades do gestor público. E sei também como funciona um processo legislativo por ter sido vereador, sido vice-presidente, presidente e até na época que presidente acabei fazendo especialização no processo legislativo no Senado para que eu pudesse conduzir a Casa de Leis. Então assim, eu tenho experiência já demonstrada tanto no dia a dia da função pública, mas também em urna aí durante 4 eleições passando e graças a Deus a gente até então tem conseguido êxito. Tá. Agora me fala uma coisa, qual a importância, por exemplo, de pessoas importantes que já têm aí uma história, né, na política, por exemplo, o Chico Sardelli. Chico Sardelli colocou entre aspas, né, porque o Franco já vem seguindo, o Franco é filho do Chico e vem seguindo os caminhos, né, que o Chico já abriu lá atrás. O Chico tem experiência de deputado federal, deputado estadual, prefeito, 2 mandatos e tudo mais. Você acha que essa ligação sua com o Franco e com o prefeito Chico Sardelli pode ajudar também aí na sua eleição? Eu acho que assim, quem ganha é a região, né? Quando a gente faz um trabalho de composição, tanto de cidade americana quanto de Santa Bárbara, a gente está trabalhando aqui com 500 mil habitantes. Então isso é importante, porque quem ganha são essas 2 cidades, porque acabam tendo representantes aqui ligados a ela. Então quando a gente faz um trabalho em conjunto, Santa Bárbara ganha, Americana ganha, Nova Odessa ganha, porque é a região que a gente acaba tendo o dia a dia aqui de trabalho e atuação. Quanto ao prefeito Chico Sardelli, eu tenho um carinho por ele muito grande, inclusive foi a pessoa que me, como é que eu posso dizer? Praticamente incentivou na política no meu começo, no começo da minha carreira na política. A primeira eleição eu disputo através de uma solicitação que o Chico me fez, conversando comigo e pedindo para que eu coligasse com o partido dele na época, que era o PV. Então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Chico, sempre foi uma pessoa que eu escutei durante toda a minha carreira política. Tem frases até, inclusive, que eu guardo do Chico até então, porque como ele já tinha toda essa experiência que você mencionou, de ter sido deputado federal, estadual e hoje prefeito, é uma pessoa que carrega aí muito currículo dentro da política. E é sempre bom a gente ouvir com as pessoas, principalmente com quem faz parte da gestão, porque eu tenho uma seguinte ideia. Eu prefiro aprender com o erro dos outros e pelo que passaram a dificuldade dos outros, do que ter eu que passar por esse erro ou eu que ter que passar por essa dificuldade. Então o prefeito Chico é uma pessoa que tem uma experiência muito grande dentro da política, são décadas aí dentro do poder público. Aliás, fez 70 anos. Fez 70 anos agora. 70. Então, assim, é uma pessoa que acabou passando pelas situações adversas da vida, dentro da área pública, e é melhor eu entender e ouvi-lo, uma pessoa experiente, porque entendendo o passado a gente consegue projetar o futuro. E aí entendendo todas as dificuldades, todos os erros que ele já deve ter cometido, que é natural que cometa, porque enquanto gestor público, enquanto pessoa, enquanto humano, é natural que a gente nunca tenha, aliás, passado por momentos de dificuldades na vida. E é melhor eu aprender com as fases que ele acaba passando do que eu tendo que passar por ela. Então é uma pessoa que a gente sempre ouviu, sempre teve um carinho muito grande, uma pessoa que fez um grande trabalho enquanto foi deputado federal, deputado estadual, e está realizando um grande trabalho na cidade de Americana, com todos os desafios que tem qualquer cidade aqui como prefeito no dia de hoje. Tá bom. Estamos falando aqui com o Felipe Sanches, pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o Franco Sardelli aqui de Americana. Estou falando porque é dobrado, um estadual, outro federal, né? E enfim, depois eu vou entrar agora, depois do intervalo, em temas mais específicos, né? Saneamento, saúde, educação, desenvolvimento, segurança, que é isso que eu quero entender, o que é que o deputado pode fazer, pode ajudar aí os prefeitos, né? Caso, de repente, você seja eleito, ok? Vamos lá para o intervalo comercial, na sequência voltamos aqui nessa sequência de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal aqui da nossa região, hoje aqui de frente com a notícia, de frente com o Felipe Sanches. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, canal 524, de frente com a notícia, de frente com o Felipe Sanches, falando um pouquinho aí das suas intenções, caso ele seja eleito deputado federal, né? Vamos lá, tem alguns problemas crônicos aqui em algumas cidades, outras não. Por exemplo, saneamento. Santa Bárbara do Oeste, pelo que eu fiquei sabendo, né, as últimas informações, está tratando aí 100% do esgoto. E tem também aí a Patrícia, que a gente falou outro dia, que está aí
na superintendência do DAI, e que já também o DAI não tem tanto problema na captação de água bruta, tratamento e distribuição como teve tempos atrás. Correto. É isso que acontece em Santa Bárbara do Oeste hoje? Olha, exatamente. São investimentos que foram realizados durante os últimos anos, inclusive tanto no saneamento quanto também na questão de captação de água. Por exemplo, nós fizemos a entrega nos últimos anos agora de mais uma represa, que nós vamos aumentar aí cerca de 30% da capacidade hídrica do município, aumentando para 3,5 bilhões de metros cúbicos de água. E isso acaba fortalecendo ainda mais a capacidade hídrica do município. Com isso, a cidade pode ficar mais tranquila. Lógico que em outros momentos passaram, na época de 2014, por exemplo, nós tivemos um momento que o estado inteiro viveu de estiagem, e naquele momento a gente tinha um pouco de risco. Mais rapidamente na época. Você lembra do volume morto? Que tinha na represa do Sistema Cantareira. Sistema Cantareira. Eu lembro porque são nomes que a gente não esquece, né? Quem que imagina? O que é esse tal de volume morto? O volume morto é uma fase da abaixo do nível mínimo, tem que colocar bomba, não sei o que, tá. Aqui a gente Santa Bárbara chegou perto disso, né? Na verdade, as represas a gente chegou perto disso, mas prontamente o prefeito Rafael Provenza, na época, era diretor do Departamento de Água e Esgoto. E aí a gente fez válvulas, como se fossem tubulações que interligando as represas, não? Além de interligando as represas, até a questão ali, a gente tinha um sistema de emergência sobre a questão do Parque dos Ipês, outras regiões ali que tem outros bolsões com bastante capacidade de água, mas também a gente fez também a possibilidade de captação dos rios. Então a gente poderia captar dos rios que margeiam aqui a cidade de Santa Bárbara. Mas como a captação do rio acaba tendo um tratamento da água diferente, até a questão química muda também, além de ser mais custoso, a água acaba perdendo qualidade, a gente sempre priorizou nos investimentos das represas. E aí você acaba tendo uma água de mais qualidade. Então esse é um dos benefícios que a cidade de Santa Bárbara tem, e a gente tem aumentado ainda mais a possibilidade de armazenamento de água através de represas, para que a gente possa sempre estar garantindo a segurança hídrica do município. Na questão do saneamento básico, a gente fez vários investimentos durante os últimos anos nas estações de tratamento de esgoto. Hoje a gente tem capacidade de tratar 100% do esgoto, e a estrutura que a gente tem dentro das nossas estações de tratamento de esgoto, elas têm a possibilidade de tratar ainda mais 150 mil habitantes, ou seja, eu quase consigo dobrar o número de habitantes da cidade e ainda consigo tratar 100% do esgoto coletado. Então são importantes investimentos que a gente fez durante esse período, que muitas vezes em outras cidades acabaram não tendo oportunidade de fazer através de investimentos, e aí por isso que a gente fala da importância de ter-se representantes no Congresso Nacional que olhem esse tema com carinho, com a importância que deve ser dado, porque é uma forma também do governo fazer investimentos para que as cidades possam investir em estações de tratamento de esgoto, para que possam então tratar o esgoto, e é importante porque também é qualidade de vida, porque você acaba tendo também, quando você joga o esgoto in natura, muitas cidades acabam pegando a água para poder tratar, para poder fazer a utilização dessa água no dia a dia do cidadão. Então é uma forma correta de se fazer e também acaba atingindo diretamente na vida do cidadão. Esses investimentos nós fizemos na cidade de Santa Bárbara, e esses resultados se deram através de muito trabalho durante esses últimos anos, e aí a gente tem um número muito positivo, tanto na capacidade hídrica, mas também na capacidade de tratamento de esgoto da cidade. Se você for eleito deputado federal, você não vai ser um deputado federal só de Santa Bárbara do Oeste, certo? Vai ser do estado de São Paulo. E eu gostaria de saber de que maneira você pode, através da experiência que você teve em Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o prefeito Rafael Piovesan, que diz respeito ao saneamento, você falou agora mesmo a respeito do esgoto in natura que é jogado aí nos rios, né? E aqui, Americana, por exemplo, a gente tem um problema muito sério com a represa de Salto Grande. Sim. Ou seja, a Americana vem fazendo aí a sua lição de casa, não do jeito que deveria ser feito, a gente sabe disso, que está faltando bastante coisa, né, no que diz respeito à coleta e tratamento de esgoto, mas a gente recebe aqui na represa de Salto Grande esgoto in natura de várias cidades. Correto. Se não me engano, falaram 18, depois falaram que eram 12, 10, enfim. E tem termo de ajustamento de conduta que não foi cumprido, Ministério Público que está em cima, mas nada realmente acontece para que, de repente, a represa seja uma represa
com qualidade, para que se faça, inclusive, captação de água aqui na represa de Salto Grande. Onde é que entra o deputado nessa história? Olha, primeiro, lógico, cobrar esse cumprimento, e lógico que é o dever do Ministério Público, esse cumprimento dos TACs, né, que são os termos de ajuste de conduta por parte do município. Mas também, o município, a gente tem a plena certeza que os gestores públicos, os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, eles querem fazer o cumprimento e querem também que a sua cidade tenha essa qualidade no tratamento de água e também no tratamento de esgoto. Isso a gente sabe porque todo mundo acorda de manhã, ninguém acorda com a intenção de errar ou de prejudicar alguém, e sim de fazer o seu melhor. Mas muitas vezes não tem esse olhar do governo federal sobre investimentos nesses temas. E aí essa é a parte que o deputado pode auxiliar. Pode estar buscando, junto com bons projetos, e é lógico que é um dever dos municípios, e também fazerem os projetos para que possam ser levados a Brasília, para que possam ter o recurso. Então, o deputado nada mais é do que uma ponte que vai pegar os projetos das cidades para fazerem o tratamento, para poderem ter um investimento, levar até Brasília e correr atrás dos recursos para que possa ser investido nos municípios. Se a gente tivesse aqui os municípios investindo dentro das estações de tratamento, para que eles possam, então, parar de jogar o esgoto in natura aqui na represa em Americana, certamente a cidade de Americana seria beneficiada, porque ela poderia ter também um novo ponto para poder fazer a captação de água. Então, quem ganharia é o cidadão de Americana, mas não só de Americana. A represa ela faz região, limite com lógico, várias cidades ali também. Nova Odessa, inclusive. Nova Odessa, Paulínia. Então, né? são várias cidades que acabariam ganhando com esse investimento. Então, você tratando o esgoto, fazendo com que as cidades parassem de jogar in natura, todos os municípios praticamente aqui da região acabariam sendo beneficiados. Então, é um olhar que tem que ter os representantes que estão em Brasília, porque grande parte do orçamento público está em Brasília, está na destinação do governo federal. E, na verdade, o trabalho e a realização dos feitos são feitos aqui no município. Quem atende as cidades, a torneira abre e sai água, porque o município está fazendo a gestão junto com o seu departamento de água. Tudo isso obra que custa realmente muito dinheiro e o município não tem como arcar com isso. Mas isso é dinheiro do governo federal, até dinheiro externo, né? Do financiamento do Banco Mundial. Banco Mundial, que de repente pode chegar. Aí que é a pergunta, o deputado federal, no caso, se você for eleito, pode de repente fazer, é o lobby a palavra, né? Fazer um lobby para que de repente, é o seguinte, sei lá, secretário, ministro do desenvolvimento, sei lá, nós precisamos dar qualidade de vida para essa região do estado de São Paulo que eu represento. Ou seja, são tantas cidades acima aqui do Rio tal que precisa de repente ter o esgoto tratado, vai custar alguns bilhões, porque é isso mesmo. Sim. Que você sabe que é muito dinheiro nessa história, e isso aí dividido em 20, 30, 40 anos para que seja pago. Correto. Funciona desse jeito? Exatamente. Na verdade, o deputado ele vira uma ponte, assim como eu disse. Além de ele fazer encaminhamento de recursos, além de fazer todos os outros trabalhos que faz um deputado, ele é uma ponte. Então, assim, hoje a população, a gente pode usar como exemplo o vereador. Quando você tem uma demanda, uma necessidade da cidade, você acaba indo até o vereador, para que o vereador, então, leve ao prefeito para que execute a solução para aquele problema. O deputado, ele também é o interlocutor entre a população, mas também entre os prefeitos, vereadores, que solicitam aqui as necessidades dos municípios. Então, o deputado, ele é essa ponte. Quando a gente pega e leva, por exemplo, vamos imaginar lá que está o ministro vendo sobre essa questão de saneamento dentro das secretarias nacionais. Quando você pega, ele olha o Brasil como um todo, olha o tamanho que é o Brasil. O Brasil são mais de 5 mil municípios, a extensão territorial do Brasil é imensa. Então você tem que ter alguém que vá e despache. Na advocacia a gente fala de despachos auriculares, né? Quando você vai diretamente no ouvido. Olha lá, dá uma olhadinha nessa parte do mapa aqui. Exatamente. Está vendo esse pontinho aqui, esses números que você vê? Você vai humanizar isso. Na verdade, a função do deputado é humanizar. É levar esses relatórios, esses papéis e transformar isso em vidas, que é a realidade da população. Olha, aqui a gente está fazendo esse investimento para poder solucionar um problema que afeta no dia a dia de tantas pessoas, que afeta no dia a dia de tantas famílias aqui dessa região. Então, essa é a importância do deputado, ter esse acesso junto ao governo federal, no caso, como deputado federal, para poder ter, então, esse diálogo e demonstrar a importância dos investimentos e, muitas vezes, transformar números em vida. Então, esse é o importante papel do deputado, porque ele vai conseguir dialogar com os secretários e ministros para poder fazer os investimentos aqui no município. Não dá. A gente vê... Em 2026 você vê uma situação igual essa. Dessa. Não tem como, de repente, aceitar. Santa Bárbara, nesse ponto, está de parabéns. Já falei isso, inclusive, para o prefeito, né?
porque realmente é um exemplo aqui para as outras cidades. A Americana já foi exemplo lá atrás, hoje não é mais não. Né? Mas também tem que fazer a sua lição de casa e cobrar das autoridades para que de repente a gente possa ter uma represa, né? Que o mais importante nessa história de crise hídrica e tudo mais é ter o que a gente já tem, uma represa pronta. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, agora em Pedreira, em Amparo, estão construindo, não sei quanto vai custar aquilo lá, que também é mais um complemento do sistema Cantareira, que é uma outra coisa que eu também não concordo, mas eu sei da necessidade. Por exemplo, a água que viria aqui para o rio Piracicaba, não sei se não é da sua época, acho que você não lembra, a quantidade de água e peixe que tinha. Sim. No rio Piracicaba. Hoje, 60% ou mais fica no sistema Cantareira. E a gente tem aqui um rio Piracicaba que é um fio de água comparado com tempos atrás, né? Mas isso aí é um outro assunto para a gente falar lá na frente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, depois a gente tem ainda que falar, se der tempo hoje, né? Porque tá vendo? A coisa anda, né? Desenvolvimento econômico, saúde, eu quero falar de educação e segurança se der tempo. Mas vamos para o desenvolvimento econômico, que, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade de 200 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, uma área muito grande, mas não adianta você encher de indústria também, indústria que traz emprego, mas que traga problema também. A gente vê exemplos aí nos Estados Unidos, na Europa, de sustentabilidade em tudo que se faz, né? Tanto na geração de empregos, como também a não agressão ao meio ambiente, que a gente está falando agora aqui, do tratamento de esgoto e tudo mais. A cidade de Santa Bárbara do Oeste hoje é procurada porque tem o tratamento de esgoto e porque tem também a distribuição de água. Coisa que não acontece em outras cidades, porque a própria empresa vai ter que fazer a sua pequena estação de tratamento de esgoto. Você sabe como é que funciona isso. Você tem alguma ideia para as outras regiões também, repetindo o que já foi feito em Santa Bárbara? Olha, sobre essa questão do desenvolvimento econômico, inclusive a cidade de Santa Bárbara, eu falo dela como exemplo, mas é lógico que são ideias que deram certo aqui, que a gente quer levar para o estado como um todo. Assim como você disse, é uma das cidades que mais gera emprego na região. É uma cidade que vem se industrializando, mas também fomentando o comércio. A gente tem desde o plano de incentivo ao desenvolvimento econômico, isso faz com que a gente receba novas empresas e também que nós tenhamos a ampliação das empresas que estão na cidade para que elas possam produzir mais, gerar mais emprego e gerar mais renda. Essas ações são importantes, elas passam também pelo poder público, porque o empreendedor, o empresário, ele quer trabalhar. Só que muitas vezes é tolhido pelo próprio poder público, com tanta burocracia. Eu falo porque também sou empresário. Cria dificuldades. Exatamente. Eu sou empresário e sei das dificuldades que passam também todos os empresários para empreender no Brasil. Isso é uma questão como um todo e eu acompanho a dificuldade, entendendo também esse lado e muitas vezes a gente só quer trabalhar, quer gerar emprego, igual assim todo mundo que está me assistindo no dia de hoje aqui. Quer trabalhar, não dá para pagar para trabalhar. E muitas vezes a gente acaba pagando para trabalhar, a gente tem dificuldade porque você tem todo um regramento burocrático que muitas vezes não se entende a dificuldade que é gerir uma empresa, então assim, é muito, muito dificultoso. E aí a gente vem nessa proposta da cidade de Santa Bárbara tentando evitar o máximo possível, só que tem muitas legislações que são trazidas a nível do governo federal, a nível do Brasil como um todo, que acaba dificultando o dia a dia do empreendedor. Dentre dessas propostas, a gente tem esse olhar também, dar um pouco mais de possibilidade de quem quer empreender no Brasil, trabalhar no Brasil, poder investir no Brasil, não levar seu capital para fora, não muitas vezes deixar o dinheiro parado na expectativa de só ter rendimento, mas sim colocar o dinheiro para poder girar a máquina. E isso a gente precisa de uma confiança. Todo empresário quer investir, mas quer investir com uma segurança jurídica. Quer investir sabendo que o seu investimento aqui no Brasil não vai ter nenhuma surpresa no futuro. E com isso, ele acaba tirando, muitas vezes, o dinheiro que está parado e colocando para girar. E acaba gerando mais empregos, acaba gerando mais renda, tem mais contribuição de impostos, com isso os municípios vão receber mais recursos. Nesse sentido, os municípios vão conseguir investir mais nas suas cidades. Então, é um efeito que se você consegue fazer um investimento no sentido de ajudar o empresário, certamente quem vai ganhar na ponta depois é a população, porque você vai ter reinvestido esse dinheiro através de tributos. Então, é uma forma que a gente tem trabalhado dentro do município de Santa Bárbara e a gente quer levar para o Brasil como um todo na questão de deputado federal, nessa pré-candidatura que a gente vem hoje dialogando. Mas sobre a questão da sustentabilidade é muito importante também os municípios estarem estruturados, tanto na questão de água, na questão de esgoto. É uma questão que a gente, assim como a gente conversou nesse outro momento do trecho,
que a gente quer fazer um trabalho junto com o governo para que haja investimento nisso, para que a gente não tenha mais cidades aí, igual você está dizendo, que não fazem o 100% do esgoto tratado. É muito importante isso, tem que ser refletido. E muitas vezes, quando você vai exportar para fora do país, uma das exigências que as empresas, quando vão comprar, é essa. Falar assim, olha, mas tudo bem, como é que você lança os seus dejetos? É tratado? Como é que você faz? Então, é uma observação. E todas as empresas multinacionais, quando vêm para o Brasil, ao escolher suas cidades também, observam isso como um plano de investimento. Então, importantes ações que a gente vem fazendo dentro do município, que a gente hoje quer levar aí para o estado de São Paulo, auxiliando os prefeitos, auxiliando os gestores públicos a fazerem investimentos na área de saneamento para que os municípios paulistas, que é o estado que a gente representa hoje, possam ter, então, esse diferencial a nível de Brasil, que é ter aí, quem sabe, um sonho de todos nós, acho que é ter todo o estado de São Paulo tendo, assim, o seu esgoto coletado sendo tratado. E eu acho que é um investimento que a gente vem fazendo. O governador Tarcísio vem ajudando bastante nisso, mas o estado de São Paulo sozinho, assim como os municípios, não tem o suporte financeiro para fazer. E sim, precisamos do Brasil, do governo federal, para poder fazer investimentos e conseguirmos, assim, solucionar esse problema. E esse exemplo tem que vir de cima, né? A gente vê o que acontece na capital, né? Rio Pinheiros, Rio Tietê, depois o Rio Tietê nasce limpo e lindo, né? Só que no meio do caminho caminho. Depois ele chega em Salto, você viu outro dia, deve ter visto inclusive, né? O nosso querido telespectador, internauta aí, o que acontece na cidade de Salto, aquela quantidade de espuma tremenda, todo aquele esgoto, que olha só, o governo de São Paulo vem gastando dinheiro há muito tempo para tratar aí, de deixar o Rio Pinheiros e o Rio Tietê do jeito que era para estar até hoje. Vai demorar um tempo ainda e mais dinheiro também. Imagina só, cidade de São Paulo, com tudo tratado, bonito, as marginais, né, todas tratadas, o rio limpo, olha só, cidade de São Paulo. Depois você vem chegando no interior, aqui o nosso rio Piracicaba também. Vê como é que de repente ele está. Ele é de Piracicaba, mas nasce americana, que nem eu falo. Tem Jaguari e o Atibaia que se juntam aqui e formam o rio Piracicaba. E tantos outros exemplos que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? Você imagina tudo isso funcionando? Que beleza seria as empresas dando emprego com sustentabilidade, tudo sendo tratado. Porque você veja bem, o estado de São Paulo é o estado que é a locomotiva do país. Já escutou isso alguma vez na vida, Já né? falei muito. Muitas vezes, né? Mas é o seguinte, tem que ter o retorno também do governo federal e ninguém está pedindo favor, não. Porque o dinheiro sai daqui, vai para lá, tem que voltar para cá através da intermediação do deputado federal para fazer dinheiro aqui, dinheiro ali e tal, tem que ser porque aqui está precisando mais que aqui, não que aqui não esteja precisando, mas aqui agora é prioridade e tal, para resolver esse problema. Correto. Né? Tanto de indústria, que traz imposto, traz mão de obra e também aí a sustentabilidade, né? O meio ambiente e tudo mais. Não, correto. A questão do estado de São Paulo, assim como foi dito, e eu sempre falo, né? É a locomotiva do Brasil. E muitas vezes o que a gente vê é que dentro da redistribuição financeira, muitas vezes o que São Paulo recolhe... recebe quanto? Acaba não voltando... Você tem ideia? Quanto São Paulo manda para o governo federal? O proporcional é muito menor. Por exemplo, a gente teve na repactuação última discutida da educação, o estado de São Paulo manda e acaba tendo uma diminuição. Todos os municípios paulistas sofreram aí na ordem de 5% a 10% de diminuição, exatamente, do recurso que era encaminhado para a educação. Mas eu tenho que continuar ofertando tudo que eu ofertava já. Quer dizer, alguém tem que assumir esse prejuízo, né? Aí os municípios têm que fazer dentro, vamos supor, se você tem um aumento de inflação, que as coisas acabam tendo seu preço majorado, e ainda você tem uma diminuição do repasse do governo federal. Então você imagina o gestor público aqui, os prefeitos, como é que eles fazem para poder continuar fazendo o atendimento. Então são coisas como essa que, como deputado federal, a gente quer fazer aí a defesa e também brigar para que o estado de São Paulo seja reconhecido mediante seus méritos. O estado de São Paulo é o estado que mais produz e ele merece, então, ter o respeito do governo federal. Tá certo, aí tem assunto político para a gente falar também a respeito, né, da repactuação, né, dessas verbas federais e outras coisas mais, né? Mas é assunto que não acaba mais. Eu vou para o intervalo último, a gente volta para falar sobre saúde, que eu quero falar a respeito da Fila Cross. A gente falou outro dia, inclusive a cidade de Santa Bárbara do Oeste tem agora a Cidade Saúde, foi inaugurado pelo governador, eu estive lá, você estava lá também com todo o pessoal. Gostaria que você falasse mais uma vez a respeito disso, porque a gente vai ter que repetir muitas vezes isso. E se der tempo, falar um pouquinho de segurança nesse programa,
e terão outros, tá? Então vamos para o intervalo, a gente volta já aqui de frente com a notícia, de frente com o Felipe Sanches, aqui na nossa TV Notícia. Estamos de volta aqui com De Frente com a Notícia, de frente com o Felipe Sanches, dando sequência a essas entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, quem sabe até candidatos à presidência da República. Já falei com o Renan, agora falta aí o Zema, falta o Caiado, quer dizer, falei no rádio, não falei aqui na TV, né? Difícil falar com o pessoal ao vivo, né? Mas tudo bem, vamos tentar. E também outros que possam aparecer por aqui. Mas vamos trazer a coisa aqui para a nossa cidade. Você sabe, Felipe, já estamos direto aqui, uma das grandes reclamações, já falamos a respeito disso, mas você como pré-candidato e futuro, quem sabe, Deus te ajude, de repente você seja eleito, vai ter, entre aspas, tá? Que muita gente vai botar fé em cima desse tipo de mudança. O que fazer para fazer a fila cross andar? Olha, primeiro a gente tem que ter mais investimentos em contratação de pessoal. A fila cross ela pega muito a questão de média e alta complexidade. E se você pegar só lembrando que ninguém está afim de estar nessa fila, não, né? Ninguém está afim. Ninguém tá afim de e estar até nessa para nós, fila, enquanto né? gestores públicos municipais, quando é uma ocorrência que a gente pega que está vinculada ao fila cross, até a gente já desespera. Porque realmente é a fila, o pessoal fala, é a fila do medo mesmo, porque é uma desespero. Do desespero, porque muitas vezes nós também não temos acesso à fila, nós não temos acesso também quando vai ser. E vou falar para você o seguinte, é até bom que não tenha, porque senão seria aquela história, eu sou amigo do deputado, o deputado vai lá, me tira da 12ª posição, me coloca na primeira, na segunda e na terceira, o que não é correto fazer. A fila tem que andar, tem que andar. Eu acho que o atendimento a gente prevê e a gente, assim, pretende, dentro dos investimentos que são feitos no Estado, mais investimento em saúde, principalmente na questão de média e alta complexidade, é uma competência do Estado. Então, os municípios acabam não tendo a competência de fazerem esse tipo de procedimento. E todas as vezes que a gente pega, principalmente quando a gente está aqui com você, Magrão, certamente as pessoas estão nos assistindo e também quando a gente está em rádio, sempre são questionados e na maioria das vezes, olha, estou esperando uma cirurgia. E as cirurgias de alta e média complexidade são de competência do Estado, que são reguladas pelo Via Cross. Então, realmente, é uma questão que a gente sofre muito, a população sofre muito e a gente entende que o governo tem que fazer investimentos. Como é que vai fazer? Vai fazer novas contratações, novas construções de equipamentos públicos, assim como você disse, nós fizemos aqui a entrega do Cidade de Saúde, que são as especialidades médicas que estão concentradas em um lugar, onde nós fizemos investimento de 25 milhões estrutural. Como é que funciona o Cidade de Saúde? Explica para o pessoal. O Cidade de Saúde é um equipamento público na área da saúde que nós fizemos, com mais de 4 mil metros de construção, 28 consultórios médicos. Então, 28. A gente tinha um atendimento para consultas médicas de especialidades. Tá. Vamos atender lá cerca de 50 especialidades médicas, ou seja, oftalmo, otorrino, especialidades médicas em geral. E aí, a gente tinha um atendimento na cidade até então, dentro de um consultório de 12, no antigo espaço que a gente tinha, de 12 consultórios médicos. A gente está passando para 28, a gente mais que dobrou. Dentro desse espaço também a gente está fazendo pequenos centros cirúrgicos para fazer procedimentos rápidos, que muitas vezes não precisa que a pessoa seja internada para sair no dia seguinte. Anestesia, nada. Nada. Então são pequenos procedimentos cirúrgicos. E também nós temos ali o centro oftalmológico. Em breve nós vamos anunciar também outro avanço que nós vamos fazer na área de saúde, mas o prefeito vai anunciar em breve aí, também dentro naquela região. Você conta, mas não conta? Eu conto, mas não posso, porque eu tenho que respeitar a hierarquia. Vamos trazer o Rafael para falar então, certamente, né? Ele vai trazer essa nova informação aí, muito positivo para a cidade de Santa Bárbara. E aí, Magrão, é um investimento que a gente fez e dentro da composição junto com a Câmara Municipal nós fizemos também junto um novo modelo de contratação de especialidades médicas. Então, através do Cismetro, que passou pela Câmara, que nos aprovou, a gente pode fazer também a contratação de médicos, principalmente especialistas, através desse novo modelo que muitas cidades utilizam, que você consegue fazer dentro, como se fosse uma ata de registro de preço, a contratação de médicos. Isso acaba facilitando a contratação de pessoal para que a gente possa fazer, então, mais atendimentos em mais especialidades médicas. Então, a gente já tem feito atendimento lá, por exemplo, no primeiro dia passou 300 pessoas. Essa era a pergunta, vocês têm uma meta de atender quantas pessoas por mês? A gente pretende... Quando tiver tudo funcionando certinho. Isso. A princípio, a gente vai passar de 7 mil atendimentos para em torno de 14 mil atendimentos. Por mês? Por mês. Por mês. Então, a gente vai passar já vamos praticamente dobrar o número de atendimentos do Estado de Saúde.
A meta nossa depois é no futuro, a gente chegar em torno de 1.000 atendimentos por dia, então a gente vai ter aí em torno de 22 mil atendimentos mês. Daí é uma meta que a gente vai fazendo, à medida que a gente estruturou o prédio, vamos fazendo contratação de pessoal, vamos fazendo essas composições, igual eu disse, através desses metros, assim por diante, ofertando ainda mais especialidades médicas. Porque o pessoal fala, desculpa interrompê-lo, o pessoal que eu converso, prefeitos, né, deputados e tudo mais, que fazer o prédio não é lá uma coisa do outro mundo, né? Tudo bem, dá para fazer, vem o investimento, vai lá, gasta 1, 2, 3, 4, 5 milhões e ponto, está construído. E para manter, para colocar os equipamentos necessários, colocar os profissionais necessários, é aí que de repente a coisa fica cara, é isso? Não é barato realmente, fazer o prédio é um desafio, como qualquer outro investimento, é um desafio fazer o prédio, mas o manter também não é barato e também é um desafio, e por isso que a gente fala sobre a questão da representatividade, porque muitas vezes você tem convênios junto com o Ministério da Saúde, por exemplo, a gente tem dificuldade no convênio com o pronto-socorro, o custeio fica praticamente só pelo município de Santa Bárbara, nos 2 pronto-socorros que a gente tem na cidade, exatamente, isso é um exemplo. E aí, o nome já diz, pronto-socorro. Exatamente. Outros municípios que são UPA é porque conseguiram um convênio junto com o Ministério da Saúde para que ele pudesse ter um investimento do Ministério da Saúde. E aí você acaba tendo uma subvenção do governo federal e com isso ajudando no custeio. Então é isso também que é importante termos deputados federais que possam ter esse alinhamento junto com os municípios, para que veja as dificuldades, para que seja aquele elo que eu falei, aquela ponte de acesso, para poder demonstrar. Se a gente tivesse investimentos do governo federal, eu poderia aumentar muito mais o atendimento da população, poderia ofertar ainda mais especialidades médicas, poderia ofertar ainda mais quantidade de profissionais na área de saúde. Mas o município é limitado dentro dos seus recursos. Então, quando a gente tem representantes, a gente acaba tendo também o recurso do governo federal, do governo estadual e auxiliando no atendimento da população. É muito dinheiro que se coloca na saúde e cada ano mais. Sinceramente, eu como leigo no assunto, eu não entendo como de repente grande parte da população precisa todo dia aumentando aí o atendimento nos hospitais, pronto-socorros e tudo mais. Eu até pergunto, quanto tempo faz que você não vai no médico? Faz um tempinho. Certo, eu também faz muito tempo que eu não vou. Eu não estou dizendo que não tenha necessidade, não é isso. Sim, né? sim. Mas é que é uma coisa que parece que não tem fim. A gente tem as fases, né? Por exemplo, hoje eu estou, acho que até pedindo gripadão. Perdão. Exatamente. Pedindo perdão para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Eu quero largar dela, mas ela não me larga. Hoje eu até pedi perdão para as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente está um pouquinho, às vezes dá uma tossida, dá uma espirrada e tal. Mas é um momento que a gente vive, na oscilação climática, né? Então, o momento está calor, por exemplo, você sai de manhã está muito frio, de repente esquenta. Aí quando vai esfriando de novo durante o dia. Então a gente acaba tendo esse corpo e aí os pronto-socorros acabam sendo mais procurados. E aí você acaba tendo um número maior de pessoas. Mas enquanto tipo gripe, resfriado, ok, né? Mas a gente vê aí procedimentos mais caros, né? Olha, sim, dependendo de uma cirurgia é 300 mil reais. Então, quanto custa isso? Não, né? Tratamento de câncer, por exemplo. A gente tem aqui em Americana, a Unacom, aí a gente tem, digo, o estado de São Paulo, tá? Tem a Unicamp e tem Barretos. Correto. Aqui no estado de São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. Ok. O que a gente tem feito? E aí você colocou um ponto até para poder evitar das pessoas procurarem os pronto-socorros, como você disse. A gente faz um trabalho do início da base. Hoje a gente tem feito na cidade de Santa Bárbara e é uma proposta que a gente quer levar para o estado. A gente criou um programa que chama Quali Vida. O Quali Vida, ele faz nas áreas que nós temos na cidade, praças, parques e áreas de lazer que nós temos no município, nós fazemos um projeto que faz o atendimento com as pessoas com profissionais de educação física. Com isso, o que acontece? Quando você vai numa consulta médica, a primeira coisa que o médico faz quando ele olha o seu exame, ele fala assim, olha, precisa fazer caminhada, precisa fazer uma atividade física, porque você acaba tendo um benefício na sua saúde. Então a gente criou esse projeto na cidade de Santa Bárbara e aí a gente atende hoje mais de 5 mil pessoas. 5 mil? 5 mil pessoas na cidade. A gente está falando de uma cidade de 200 mil habitantes, a gente está falando de um grande número já que participa. É difícil fazer o povo se mexer, né? Pra você ver. E a gente lógico, quem trabalha tal, sim, é outra pegada, mas tipo, exercício mas, físico... Mas assim, fomentar. E dentro dos atendimentos que a gente faz nas unidades básicas, quando o médico atende e fala assim, olha, você está precisando fazer uma atividade física, ele já indica a unidade mais próxima do Quali Vida, para que a pessoa possa fazer esse tipo de atividade física. Então, o que acontece? A gente está trabalhando na base já para poder evitar que as pessoas tenham a necessidade de procurar um pronto-socorro.
E aí a gente está fazendo também os complexos de saúde, que é outra fase. O que é os complexos de saúde? A gente tem as unidades básicas de saúde, são em torno de 20, e a gente tem os complexos de saúde. Hoje a gente entregou 2 complexos de saúde. Eles têm uma estrutura maior que uma unidade básica de saúde, ele tem um atendimento mais ampliado, então você atende 2 horas antes e fecha 2 horas depois. Então ele começa às 7 horas da manhã e fecha às 7 horas da noite. Nas unidades básicas normais, costuma abrir entre 9 e fechar entre 5. E fora isso, a gente faz pequenos atendimentos, por exemplo, uma gripe igual eu estou aqui no dia de hoje. Eu não preciso ir até o pronto-socorro, eu posso ir em um dos complexos de saúde. E é até bom para o pessoal não se automedicar também, essa, né? Também tem essa. E aí você consegue fazer esses 2 atendimentos. Hoje a gente tem 2 pontos da cidade e a gente quer agora, já estamos na verdade construindo, para atender os outros 2 pontos da cidade, atendendo a cidade como um todo. E aí as pessoas que vão procurar o pronto-socorro vão ser aquelas pessoas que realmente estão com casos de urgência ou emergência. Um infarto, um AVC, um acidente de carro, aquele atendimento que realmente tem... Isso exatamente, é porta aberta, chegou, tem que ser atendido. Que é risco de vida. Então, assim, a nossa ideia, na verdade, enquanto cidade, é fazer um atendimento integrado, desde tentar dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, oferecendo atividades físicas, mas também ter esses procedimentos para pequenos atendimentos mais simples e também atendimentos mais complexos, até uma internação. E como fazer isso chegar para o Estado, já que você vai ser o deputado do Estado? Aí que é a questão. A gente quer levar esse programa que a gente faz e também essa estruturação que a gente tem no município para todas as cidades. E entender também o que tem dado certo nas outras cidades. Isso tem sido uma questão que eu tenho ganhado muito durante esse período de pré-campanha, porque eu estou vendo também outros exemplos que estão acontecendo nas outras cidades. E a gente quer fazer esse compilado e levar para o Estado, para que as cidades possam receber também projetos como esse, por exemplo, um Qualivida, que muitas vezes as pessoas podem receber esse tipo de atendimento. Imagine, em todas as cidades do estado de São Paulo, a gente conseguisse diminuir o número de pessoas com triglicéridos altos, até mesmo com diabetes. É uma prevenção antes que o cara caia no pronto-socorro ou no hospital. Né? Exatamente. Então é um dos projetos que a gente quer levar aí para o estado como um todo. Não é uma questão muito difícil, você consegue fazer esse tipo de atividade em qualquer praça pública, só realmente fazendo dentro de um convênio junto com o profissional da educação física. E aí você pode falar, poxa, mas é uma simples atividade. Converse com o seu médico, você vai ver como é importante você fazer atividade física. Uma caminhada já de 30 minutos, 40 minutos já ajuda muito, né? Imagina puxar o ferro. Exatamente. Ficar fortão que nem quem dera. Viu, Felipe, agora me fala uma coisa para a gente encerrar esse programa aqui de hoje, que a gente vai ter outros aí logo mais na frente. A segurança. A segurança aqui na nossa região melhorou muito. Eu falo por Americana, por Santa Bárbara, por Nova Odessa, que é as cidades mais próximas, que a gente sabe que tem aí a muralha digital, que ajuda muito, espanta a bandidagem, porque sabe que vai ver placa, sabe se de repente roubar um veículo, for sair, já vai ter alguém esperando, perseguição, esse tipo de coisa. Então o pessoal não quer dificuldade, bandido não quer dificuldade, quer mais facilidade, né? Como é que vai levar esse tipo de ação, de projeto, que já é uma realidade aqui na nossa micro-região, para o estado todo? Olha, é muito importante você dizer, e eu quero dizer primeiro no ponto de experiência que a gente vive na cidade de Santa Bárbara. Por exemplo, na cidade de Santa Bárbara a gente tem todas essas questões tecnológicas. Além disso, a gente tem investimento em novas viaturas, porque é competência do município, competência da administração municipal, o investimento nas guardas municipais. Então, dentro do que nos é competência, hoje nós fizemos investimento na guarda, nós compramos novos armamentos, novos equipamentos, novas viaturas. Dá para viver sem guarda hoje? Não dá. Não dá, até porque a guarda vem... Cidades pequenas, inclusive, você acha que tem que ter? Hoje é o sofrimento que as cidades pequenas acabam tendo, que muitas cidades acabam não tendo, acho que cerca condição de metade financeira para manter. Metade das cidades do estado de São Paulo não tem guardas municipais e muitas vezes onde o estado não oferece policial militar... E guarda municipal é de responsabilidade do município. Os investimentos são feitos pelo município. A Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste tem trabalhado muito dentro do município para ajudar na questão da segurança. Então ela faz um trabalho muito próximo à PM. Inclusive a gente acaba tendo, com o investimento que a gente faz no município, o dobro de viaturas que a gente teria se a gente estivesse só contando com a PM. Então a Guarda faz um excelente trabalho. Na cidade de Santa Bárbara nós temos investido nos nossos guardas. A maior contratação de guardas municipais do município de Santa Bárbara foi na nossa gestão, entendendo da importância que eles têm para garantir a segurança da cidade e também, junto com a Polícia Militar, aí, trazer os números que a gente tem. A cidade de Santa Bárbara foi considerada uma das cidades mais seguras do Brasil.
E eu acho que outro investimento importante fazer é investimento em tecnologia. Porque assim como você disse, quando o bandido vê que dificultou para ele, ele não vai cometer o crime naquele local. A gente tem exemplo, por exemplo, na cidade de Santa Bárbara, eu tenho mais de 200 câmeras, eu tenho os vídeo monitoramentos, eu tenho a muralha digital. Inclusive, a gente estava vendo uma matéria agora sobre a questão do que aconteceu aqui no centro de Americana, que já foram lá e pegaram uma pessoa que estava cometendo uma agressão à uma mulher. Então, é muito importante você ter esse tipo de investimento em tecnologia, em vídeo monitoramento, e agora a gente está vivendo a fase das inteligências artificiais. A gente está estudando isso cada dia mais e a intenção é que a gente possa oferecer para os municípios a possibilidade de investir em mais tecnologia, investir em mais vídeo monitoramento e também na questão de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a gente tem em várias cidades a questão dessa análise das câmeras através da inteligência artificial e cada dia vai se evoluindo. Eu estava esses dias numa conferência que estava dando junto com o pessoal. Hoje, dentro da inteligência artificial, além de se ler o rosto e ver se é foragido ou não, a movimentação da pessoa, a inteligência artificial já consegue prever o que ela vai fazer. Se ela vai cometer ali um possível crime, só pela forma dela rondar, da forma que ela está olhando, da forma dela se posicionar, já consegue prever, já manda um alerta para a central e a central já fica de olho naquela pessoa. Para você ver como é importante os municípios aderirem não somente à inteligência artificial, mas a toda a tecnologia para poder oferecer um serviço de qualidade. Você acha que é pedir demais, por exemplo, aqui o investimento do governo do estado de São Paulo para que reserve aí uma verba suficiente para os municípios que não têm guarda municipal para que de repente eles tenham a sua? Não, acho importante, inclusive, essa questão do investimento nas guardas municipais nos municípios. A Guarda Municipal, por exemplo, eu vou dizer de onde eu vivo e acabo acompanhando também as cidades em torno aqui, por exemplo, Cidade Americana e tal, são muito importantes na garantia da segurança da cidade. Tem cidade pequena que não tem condição, não tem verba para de repente manter uma guarda, né? E aí acaba o Estado de São Paulo, através da Polícia Militar, acaba não conseguindo chegar, não são os policiais. Os policiais mas chega atrasado, né? Mas muitas vezes o Estado não consegue oferecer a guarnição necessária para o Estado inteiro. Então, nesse formato, acaba tendo investimento dos municípios e acaba garantindo a segurança das cidades. Então a Guarda Municipal é muito importante também no dia a dia da segurança da pública. Tá certo. Estamos aqui com o Felipe. Se ele for eleito, vamos cobrar, tá? Se ele for eleito, vamos cobrar tudo que ele está falando aqui também, você pode ter certeza. Felipe, obrigado pela sua participação, sucesso aí na sua caminhada. A gente vai voltar a falar tanto na Rádio Notícia, no Jornal da Notícia. Aliás, acompanhe todo dia, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, porque aqui a notícia chega primeiro. 6 horas da manhã, a gente acorda às 4 todo dia, tá? 10 graus, 8 graus, 9 graus, depois chega essa hora aqui, a gente já está aqui com 20 e tanto, por isso que fica gripado desse jeito, né? Certo? E também aqui com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, aqui pelo nosso canal 524, de frente com a notícia, de frente com o Felipe. Felipe, um abraço, a gente volta a falar. Magrão, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui com você, em especial com todas as pessoas que estão nos assistindo. É muito importante a gente ter esse momento para a gente se conhecer. Você conhecer um pouquinho mais do que eu tenho oferecido enquanto gestor público e também aquilo que eu pretendo oferecer, se Deus assim permitir, a gente chegar em outros postos. E também, Magrão, uma forma também de eu entender outras dificuldades, outras necessidades que as pessoas têm ao mandar o seu programa e também vocês sempre estarem apresentando para a gente. Então, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado a vocês por terem nos acompanhado até agora. Manda um abraço lá para o Rafael, prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço para o Luiz também, que está lá mais no celular, lá. Está trabalhando? Espero, né? Tá certo. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, pessoal, chegando ao final de mais uma edição aqui do nosso De Frente com a Notícia, sempre com pessoas, principalmente nessa época agora, é político, né? A gente vai estar falando com os pré-candidatos aqui da nossa região. Na próxima semana, se não me engano, vamos falar com o Dário Saad. Já falamos, mas vamos trazer ele de volta aqui com o Dário Saad. Enfim, os pré-candidatos e os políticos, homens e mulheres de negócio que estão com a gente aqui no De Frente com a Notícia. Até o próximo. Tchau.